Depois de destruir o mental do Denji por completo, a segurança pública junto de Balin consegue invocar o Chainsaw Man verdadeiro novamente. Mas além de lutar contra o demônio da morte, existe mais algum propósito de ter trazido o Chainsaw Man verdadeiro de volta. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Chainsaw Man. Sim, pessoal, quem não tá empolgado com o retorno do Chainsaw Man verdadeiro é uma porta. Mas depois de tantos capítulos, eu acho que depois de uma sequência absurda da gente ver o Denji sendo fragmentado, destruído, quebrado, ele está de volta e de forma ainda mais cruel. O herói do inferno está de volta para acabar com todos que ficarem no seu caminho. E a gente vai falar sobre essa habilidade que o personagem tem logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Vamos lá, pessoal, continue reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos pela plataforma. E se você quiser ler a minha light novel, você quiser não, né? Eu sei que você vai ler a minha light novel com o link na descrição, tanto para a Novel Mania quanto também para o Tapas. A gente tá chegando em 130 capítulos lá no Tapas, a gente tá atualizando pouco a pouco os capítulos lá na Novel Mania, então vale muito a pena você acompanhar que haja luz, que é uma mistura de mitologias, de histórias, junto com as fichas dos inscritos do canal. Então a gente tá assimilando, criando uma história própria e tá valendo muito a pena toda essa jornada. Uma das coisas mais interessantes do Chainsaw Man, de Chainsaw Man, foi a aparição do Chainsaw Man verdadeiro na primeira parte. Essa é uma questão que a gente já estava ali esperando, que fosse realmente rolar algo desse tipo, porque a situação em que o Denji estava e aquilo que já tinha ali uma aplicação sobre o Pochita, a gente tinha ali uma ideia que poderia ter um poder oculto dentro do Denji, que nós não tínhamos ideia sobre o que poderia ser. Nós tínhamos ideia, mas ao mesmo tempo não tínhamos essa ideia. Então, lá na primeira parte, quando o Denji é completamente destruído mentalmente, o verdadeiro Chainsaw Man surge, aquele que é considerado como o herói do inferno. E aqui nós temos dois pontos bem interessantes sobre o surgimento do Chainsaw Man. Quando as pessoas têm medo dele, quando as pessoas passam a ter muito medo do Chainsaw Man, como foi colocado pelo Balin, porque o Balin fez através do demônio do fogo, muitas pessoas possuírem o desejo de se tornarem o Chainsaw Man. Só que esses desejos, provavelmente do demônio do fogo, são desejos que são corruptíveis e fazem com que as pessoas não consigam alcançar esse desejo por completo. Então, elas passaram a ter medo do Chainsaw Man porque acreditavam que elas estavam se tornando o Chainsaw Man por causa do próprio Chainsaw Man. Então carregou esse medo através desse pacto com o demônio do fogo que dá ali os desejos para as pessoas. E nós, então, observamos que para que o Chainsaw Man verdadeiro surja, eles também precisam destruir a cabeça do Denji. E aí eu fico me perguntando, como eu disse lá no capítulo, na análise do último capítulo, o quanto o Kishibe está envolvido nisso, o quanto o Kishibe está no meio dessa bagunça, porque o Denji, ele estava vivendo a vida dele quando a Makima morreu. Ele estava vivendo a vida dele conforme a Makima morreu ali e de repente a gente observa o Kishibe chegando para o Denji falando: aqui é a Nayuta e você precisa cuidar dela, você precisa ficar com ela para que ela não se torne uma segunda Makima, porque se ela for criada pela segurança pública, pelo governo, ela vai se tornar uma segunda Makima. Mas se ela foi criada por você, isso faz com que ela cresça de forma diferente. Mas o quanto que a Nayuta foi colocada ali para o Denji, para que quando ela fosse tirada do personagem, o Denji pudesse ficar ainda mais perdido. Porque o Denji perdeu a sua casa, perdeu ali todos os personagens da parte 1, nós tivemos ali ele perdendo também os cachorros da Makima, o gato da Power e a Nayuta. Tudo isso se somou para que o Chainsaw Man verdadeiro pudesse aparecer no último capítulo.
E dessa forma nós então temos a apresentação dele lá na primeira parte. A Makima fala que aqueles que o Chainsaw Man verdadeiro devora, teus nomes desaparecem da existência, teus nomes desaparecem da história. E é um ponto bem levantado e interessante sobre o que a Makima começa a trazer sobre o Chainsaw Man, chamando ele até mesmo de o herói do inferno. E todos os demônios temem o Chainsaw Man verdadeiro. E é bem legal esse ponto que a Makima está falando, porque conforme ela vai dizendo sobre isso, as coisas vão acontecendo entre o Chainsaw Man verdadeiro e também os demais demônios. E o medo dos demônios pelo Chainsaw Man verdadeiro é o que lhe dá força. Só que a alegria, o ponto contagiante, o momento ali das pessoas, essa alegria, esse fã-clube em volta do Chainsaw Man estava lhe enfraquecendo. Então tudo isso é um jogo de balança contra o Chainsaw Man. E essa forma de apagar os conceitos e tudo que ele devora é até mesmo brincado ali quando a Kobeni, ela vai com o encontro. Ela vai ao encontro com o Chainsaw Man verdadeiro. Tem um momento da Kobeni que mostra o poder do Chainsaw Man verdadeiro, quando ele toma um sorvete antes dela. E o gosto do sorvete, ele simplesmente é apagado da história. Isso porque a Kobeni diz que tem gosto de nada. Quando ela vai tomar o sorvete, simplesmente o gosto do sorvete desaparece. O que fortalece que tudo que o Chainsaw Man verdadeiro devora é apagado da existência. E tem um momento bem marcante, bem macabro na primeira parte, que é quando a Makima até mesmo fala para o Kishibe sobre os nazistas e as execuções dos judeus. E o Kishibe não se lembra. O Kishibe não consegue se lembrar desse processo. Ela questiona: você lembra do que os nazistas fizeram com os judeus? E o Kishibe questiona: o que é os nazistas? Nazistas? Tipo, que questionamento que é esse? E dessa forma, a Makima, ela traz vários pontos interessantes sobre demônios que desapareceram. Ela fala sobre os nazistas, a síndrome de Arnolone. Nossa, travei aqui. Ela fala sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre SOA, AIDS, armas nucleares, a erupção do Monte Ryo. Todos existiram no passado e foram tão temidos quanto os demônios que usaram os seus nomes. Então, o que acontece? Algo é gerado, esse algo dá um grande medo na humanidade e através desse medo da humanidade, um demônio surge carregando esse nome. E esse nome pode ser, ou na verdade esse demônio pode ser tão poderoso ao ponto de carregar esse nome para si. E quanto mais a humanidade teme esse demônio, mais forte esse demônio fica. Só que o Chainsaw Man tem a capacidade de lhe devorar. Tem uma fala do Balen que é extremamente interessante. O Balen diz assim que se questiona se a verdadeira função de uma motosserra é simplesmente cortar madeira. E se o verdadeiro Chainsaw Man apagou a sua verdadeira função da história, apagou ali o seu verdadeiro ponto da história, se ele lhe devorou. Então tudo isso pode ser ainda mais enigmático quando é trazido para o campo do verdadeiro Chainsaw Man. E essas falas da Makima combinam perfeitamente com a fala da Yoru quando ela se manifesta pela primeira vez ali na Asa. Ela diz que vai buscar as armas nucleares no estômago do Chainsaw Man verdadeiro. Então talvez o que o Chainsaw Man verdadeiro devore não quer dizer que seja realmente apagado da existência, mas sim que seja apagado da existência enquanto estiver dentro do seu estômago, enquanto estiver dentro ali da sua forma. Então essa é uma parte ali sobre os poderes até mesmo do demônio da guerra que estão apagados da história. As armas nucleares estão apagadas da história e que isso não faz mais parte da natureza humana, não faz parte mais do passado humano, porque o Chainsaw Man verdadeiro decidiu apagar. E assim, no último capítulo a gente já percebe que a quinta divisão especial já está no barco furado.
Porque o Chainsaw Man verdadeiro já colou neles em uma velocidade absurda. Todos praticamente já vão ser derrotados. O pessoal ali tá comentando de que, eles estão sendo conduzidos para dentro do restaurante, os híbridos estão sendo conduzidos para dentro do restaurante de sushi e o Chainsaw Man verdadeiro já surgiu atrás deles de uma forma absurda, numa velocidade surreal, mostrando que ele está em um nível completamente diferente. No combate mesmo, com a 5ª divisão especial liderada ali pela Makima, os híbridos levaram uma surra completa do Chainsaw Man verdadeiro. Eles todos foram eliminados e se não fosse a Makima, não teria dado chance, não teria dado ali nenhuma habilidade para que o Chainsaw Man verdadeiro pudesse ser derrotado. E a Makima só venceu por causa do 1 milhão de contratos que ela tinha com outros demônios e a forma como ela poderia controlá-los como bem quisesse. E agora o Chainsaw Man verdadeiro está ativo novamente e as pessoas querem algumas coisas com ele. A gente tem alguns personagens que querem algumas coisas com ele e a gente pode observar que esse feito pode mudar um pouco, ou na verdade pode mudar e muito a jornada de Chainsaw Man. Como nós observamos na primeira parte, a Makima lhe trouxe destruindo tudo que o Denji tinha. Então, esse mesmo processo foi utilizado pela segurança pública e também pelo Balin. A segurança pública seguiu os mesmos passos ao lado do Balin para fazer com que o Denji pudesse lutar contra o demônio da morte, pudesse lutar ali contra o demônio da morte. E quanto mais medo o Denji, ou na verdade o Chainsaw Man verdadeiro, tiver através da humanidade e também ali dos demônios, mais forte ele vai se tornar e mais forte ele vai poder lutar contra o demônio da morte. Mas os híbridos, eles estão neste momento para tentar ver se eles conseguem lutar contra o Chainsaw Man verdadeiro e controlar de certa forma, sem trazer o Denji de volta para o controle, sem com que o Denji pudesse realmente aparecer no controle do corpo do Chainsaw Man verdadeiro. E esse é um ponto crucial aqui para que eles consigam lutar contra o demônio da morte. Além de que trazer o Chainsaw Man verdadeiro para devorar a Nayuta também pode ser conectado diretamente ao fato de que o Balin, a Raze e os demais, se o Denji devorar ali a Nayuta, terão os seus corpos desconectados com o controle da Makima. Como a Makima, ela está controlando os corpos deles até agora, ela tem ali esse controle, mesmo que ela não exista mais, mesmo que a Makima por si só não exista mais, e ela está através agora, o demônio do controle está através da Nayuta, o controle da Makima ainda está sobre eles, e é por isso que a Nayuta não conseguiu controlar o Balin lá atrás. Quando ela tentou colocar o seu controle por cima ali do Balin, o controle da Makima impediu com que isso ocorresse. Mas se o Chainsaw Man verdadeiro devorar a Nayuta, o demônio do controle vai ser apagado. E o interessante é que isso era o que a Makima queria. Isso era o que a Makima queria. Ser devorada pelo Chainsaw Man verdadeiro e ficar junto dele para sempre. Então, se o Denji, ou por acaso, o Chainsaw Man verdadeiro, devorar a cabeça da Nayuta, devorando ali o demônio do controle, o pacto e o controle da Makima sobre esses demônios, sobre esses híbridos, ali a Raze, o Balin, o Katana Man, todos esses caras, a Quan Chi, tudo isso vai ser desfeito. Todo esse ponto também vai ser desfeito. A questão também que fica é o que a Yoro vai fazer para recuperar as armas nucleares. Essa provavelmente é a arma, é o poder mais forte que a Yoro possui. E se for lutar contra o Chainsaw Man verdadeiro, terá que ter esse poder. Vai ter que ter as armas nucleares para lutar contra o Chainsaw Man verdadeiro. Esse é um ponto interessante para a gente observar o que pode acontecer nesse combate ainda sobre os personagens. E a forma como a Yoro pode ter uma espécie de chance contra o Chainsaw Man verdadeiro, sendo que ele desapareceu. A cara da Yoro no último capítulo, no capítulo 171, é de total choque. É de alguém que olha ali para o Chainsaw Man verdadeiro e pensa, não dá. Não dá pra lutar contra esse cara, simplesmente não dá pra lutar contra esse cara. O que eu tô pensando em tentar lutar contra ele com o meu atual poder? Mas
Se alguém conseguir abrir ali a barriga do Chainsaw Man verdadeiro, as armas nucleares podem cair no colo da Yoru e assim a gente pode ver o seu verdadeiro poder, a sua verdadeira habilidade. Essa próxima sequência de capítulos será insana. Eu tenho certeza que o Fujimas vai nos entregar ouro. Ele vai nos entregar ouro com toda certeza.